Oi, gente, eu sou o Alex e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 documentos que você tem que fazer quando estiver em Portugal. Esses documentos vai muito da sua disponibilidade de ir atrás deles ou da sua urgência de conseguir todos eles, porque você vai precisar desses documentos para obter o seu título de residência, a sua autorização de residência, o seu visto de trabalho e tudo mais que você precisa passar pelo processo do CEF. Antes de começar, só vale ressaltar que a lei portuguesa permite que você entre no Portugal com um determinado visto e troque esse visto para um outro visto. Então você pode chegar como turista e trocar para um visto de trabalho, ou para um visto de estudante, ou chegar como estudante e trocar para um visto de trabalho comum e solicitar depois um visto de residência permanente. São várias as possibilidades, então você vir para cá como turista e tentar ficar não é ilegal, tá bem? Desde que você siga o passo a passo do processo, que no caso você tem que dar a entrada nele antes de acabar o seu tempo como turista, que pode ser estendido de 90 dias até 180 dias, tá bem? Então a primeira coisa que você precisa fazer é ser alguém em Portugal, certo? Você precisa fazer o seu CPF, que no caso aqui se chama NIF, que é Número de Identificação Fiscal. Esse documento é equivalente ao CPF do Brasil e vai comprovar tudo que você fizer de transações financeiras na hora de declarar imposto, na hora de comprar alguma coisa. Por exemplo, no Brasil tinha o CPF na nota, aqui eles perguntam se você quer o contribuinte na nota. Contribuinte é o seu número fiscal, o NIF. Então, quando alguém te perguntar, mesmo quando você seja turista, contribuinte, você fica olhando para o caixa e fica, como assim? É porque eles estão perguntando se você quer colocar o seu NIF na nota, que é o seu número de identificação fiscal, para comprovar que você está pagando os impostos referidos àquele serviço. Não é obrigatório, não é efetivamente necessário você colocar o seu contribuinte em tudo que você for comprar, mas dependendo da sua intenção e do tanto que você declara de imposto, talvez seja interessante. Tá, você vai usar o NIF só para pôr nas suas compras? É claro que não, gente. Para você fazer a assinatura de serviços, para você se comprovar junto com o governo, para outras coisas, tudo é necessário o NIF. Para as mesmas coisas que você usa o seu CPF no Brasil para cadastrar isso, aquilo outro, sempre vai precisar do NIF. E o NIF você pode fazer nas finanças, pode ser online ou presencial. Eu não sei muito bem como funciona esse processo online, eu tentei dar uma pesquisada, não achei muito direito, porque eu fiz presencialmente e para fazer presencial, minha mão só fica passando aqui embaixo, né? Enfim. E para fazer presencialmente você precisa de um representante fiscal. Agora, por conta da pandemia, é necessário marcar com antecedência para você poder ir nas finanças para obter o NIF, mas em tempos normais é você chegar no balcão, pedir a senha, esperar e estando com um representante fiscal você pode fazer isso. Mas que diabos é o representante fiscal? O representante fiscal é qualquer pessoa que você conheça que empreste o seu nome para você poder fazer esse documento. Eu sei, é complicado você chegar, não conhece ninguém e precisar de um representante fiscal, de alguém que possa ceder o NIF para poder abrir o seu NIF. Uma pessoa que vai se responsabilizar pelas suas ações. Mas, para quem não conseguir de última hora, alguém não tiver jeito, existem escritórios especializados de advocacia ou de representação mesmo, no qual você pode pagar alguns valores para que eles te representem tanto para fazer o NIF quanto para os próximos documentos que eu vou citar aqui. É um pouco caro, nem sempre vale a pena, mas às vezes é uma saída para quem realmente não conseguir ninguém para representar. E uma coisa importante que podem ser que peçam para você nas finanças é um comprovante de residência do Brasil. Como você não tem visto de Portugal ainda, você não pode abrir um NIF dizendo que você mora aqui. Algumas finanças não se importam e até já abrem com o endereço de Portugal. Outras abrem e não colocam endereço nenhum, como foi o caso da minha. Mas já vi gente que foi solicitado, sim, um comprovante de residência do Brasil, a pessoa teve que arranjar uma conta de telefone, uma conta de água, uma conta de luz, no próprio nome do além, imprimir ali na hora para poder mostrar para o atendente e poder emitir o NIF com o endereço do Brasil. E o número 2, você vai precisar de uma conta de banco europeia. Mas como é o caso da maioria das pessoas de não ter uma conta em banco na União Europeia, você pode abrir então uma conta no banco no CTT, que é o banco estatal, no Millennium ou no Activo Bank. O Activo é uma parte do Millennium, tem serviços diferentes, mas o Activo acaba sendo um pouco mais fácil de abrir. No BPI e na Caixa Geral de Depósitos. Mas não é a Caixa, tá? Muitos imigrantes optam por abrir no Activo porque eles têm algumas regras mais fáceis. Em todos os bancos é necessário dar um sinal, um valor em dinheiro para você poder abrir a conta. Claro que não é um pagamento para abrir a conta, só o dinheiro fica disponível para você na conta. A maioria dos bancos também pedem que você tenha um contrato de trabalho ou a atividade de recibos verdes abertos para comprovar que você precisa da conta em Portugal porque você trabalha aqui.
O que não é o caso de todos os bancos. Por exemplo, a maioria dos imigrantes que eu conheço tem a conta diretamente no Activo Bank, porque há um tempo atrás eles deixavam abrir a conta apenas com o sinal e o NIF feito. Não precisava necessariamente de um contrato de trabalho. E você tinha a conta em mãos na hora que você já ia no banco, inclusive o cartão impresso na hora também. Não é um banco assim que eu recomende, nossa, que grande banco, eu tenho alguns probleminhas com o Activo, mas como foi o meu caso, se você não estiver preenchendo os requisitos dos demais bancos, pode ser uma solução. E agora então, a terceira coisa que você vai precisar correr atrás é de abrir a atividade, ou no caso, os recibos verdes. Não é extremamente necessário, principalmente se você já tiver um contrato de trabalho, já veio para Portugal com uma promessa de um contrato de trabalho, é apenas para caso você queira ter uma opção a mais para trabalhar. E o que é a atividade aberta, a abertura de atividade? É você poder emitir recibos para serviços prestados. Por exemplo, você pode passar então a trabalhar por conta própria e emitir uma nota fiscal para cada serviço que você prestar. Ou, por exemplo, se você for ainda contratado para trabalhar mensalmente numa empresa que tem esse regime de pagamento por recibo e você presta contas para a empresa, você emite um recibo para a empresa todos os meses. A empresa te paga determinado valor, você emite o recibo. É como se você emitisse a sua própria holerite em vez da empresa dar a holerite para você. Você pode abrir a sua atividade nas finanças, mas você também vai precisar de um representante fiscal. Não precisa ser o mesmo representante que abriu o seu NIF, mas ainda tem que ter o adendo de que essa pessoa precisa também ter atividade aberta. No caso, a pessoa que vai abrir o seu NIF, se não tiver atividade aberta, você pode tranquilamente escolher uma outra pessoa que tenha. E aí entra então, como eu falei para o NIF, que se você optou em pagar alguém para fazer isso para você, essa pessoa também pode acabar abrindo a atividade. Só cheque antes para você não ter que pagar a pessoa 2 vezes ou pagar 2 pessoas diferentes. Já combina com a pessoa antes, você tem atividade aberta, Por isso que é mais fácil procurar as agências especializadas, porque provavelmente as pessoas que fazem isso nessas agências já têm atividade aberta e já podem abrir atividade para você também. E uma coisa que está sendo solicitada cada vez mais é que você registre em cartório uma espécie de procuração, entre aspas, de que essa pessoa é responsável pela sua atividade também. Não são todas as finanças que pedem, mas a minha finanças, por exemplo, solicitou que eu tivesse feito esse registro em cartório. Não é um registro caro, não é difícil de fazer. E pronto, a pessoa perde 5 minutinhos a mais indo com você no cartório só para você registrar que tal pessoa está representando você e levar então nas finanças novamente para poder abrir a sua atividade. O importante de você ter atividade aberta quando chegar é que se você não conseguiu um emprego com contrato, você pode ir para esses outros empregos que talvez sejam um pouco menos glamourosos, mas pronto, é emprego, para quem precisa tá bom, e emitir recibo para esses patrões dentro do que você trabalhar. A diferença é que você consegue sim trabalhar para alguns lugares que não tenham recibos verdes e nem que você tenha contrato de trabalho, mas depois como é que você vai comprovar seu meio de subsistência para o CEF, como é que você vai dar entrada no seu processo de visto se você não tem como comprovar vínculo empregatício no país? E os recibos verdes é um meio de comprovação, tanto de que você está recebendo alguma coisa, tanto de que você tem um emprego fixo. Isso nos leva então para o nosso quarto item, que é o registro da segurança social. Fazer o seu número de segurança social é como se você fosse no INSS e dissesse: olha, eu estou trabalhando e quero pagar a minha previdência para poder me aposentar um dia ou para poder pegar benefícios como seguro-desemprego, etc. Aí, esse é o registro com a Segurança Social de Portugal. E para fazer esse registro, você precisa ter um vínculo empregatício, o que significa que você ou precisa de um contrato de trabalho ou ter os recibos verdes. E fica meio que um loop infinito, porque no caso de você não ter recibos verdes e precisar de um contrato de trabalho, pode ser que a sua empresa solicite que você tenha já a segurança social. E como é que você vai ter segurança social se você não tem contrato? Como é que você vai ter contrato se não tem segurança social? E por isso que a gente volta de novo na importância de você começar pelos recibos verdes. Você tendo o recibo na mão, o seu contribuinte, conta em banco, e você consegue comprovar na Segurança Social o seu meio de trabalho e consegue emitir, então, o seu registro, o seu número de Segurança Social e conseguir, assim, um contrato de trabalho no qual a empresa já teria solicitado previamente a sua abertura. Porque, no caso, algumas empresas não querem dar entrada na Segurança Social, até porque é um processo demorado para as empresas, eu não sei por que demora tanto assim para as empresas abrirem,
mas acaba sendo mais fácil você correr atrás do que a empresa ir atrás para você, e é por isso que muitas empresas não contratam pessoas que ainda não têm uma segurança social. E como cada caso é um caso, se você tiver contrato de trabalho para solicitar a segurança social é de um jeito, se você tiver o recibo é de outro, tem que entrar no site da segurança social primeiro e procurar o seu caso, e tem sempre um formulário que tem que ser preenchido e tem que ser levado no dia no qual você for lá fazer a solicitação e entregar tanto o formulário preenchido como todos os documentos originais e cópia do que você preencheu nesse formulário, porque eles vão arquivar as cópias lá e vão confirmar as cópias com os originais e vão ver também no formulário que você preencheu. No meu caso, o número saiu no próprio dia, mas pode variar. E, por último, você vai precisar de um comprovante de residência, que pode ser o seu contrato de internet, o seu contrato de telefone. Eu já usei até meu contrato do telemóvel, que tem o meu endereço da entrega da carta, como comprovante de residência. Mas em meios legais, como por exemplo no CEF ou nas finanças, às vezes eles pedem que você leve um atestado de morada emitido pela junta da sua freguesia. E o que você vai precisar para que a junta da freguesia emita o seu atestado de morada é comprovar a sua residência, seja através de um contrato de aluguel, seja através, então, de você ter esses comprovantes de residência anteriores que os outros lugares aceitam, mas os meios legais não. E caso você não tenha uma forma de comprovar que você vive ali, você pode precisar, então, que 2 portugueses votantes desta junta da freguesia assinem para você, confirmando que você mora naquele local. Isso pode ser um pouquinho difícil de conseguir. E ainda tem juntas da freguesia que, mesmo você tendo como comprovar, vão pedir que você tenha a assinatura dos 2 portugueses. Por isso é bom que no dia que você se mudar, já comece a conhecer a vizinhança, fazer umas amizades, ver quem pode te ajudar, quem não pode, porque pode ser que seja necessário você pedir para alguém assinar um papel para você. E é isso mesmo, gente. As coisas aqui são todas muito amarradas umas com as outras, que você precisa comprovar que fulano e beltrano representa você, e porque ciclano conhece você de onde você mora e confirma que você mora ali, e tudo precisa dessas comprovações para as pessoas não darem entradas em processos ilegítimos. E pronto, se você já tem esses 5 itens, você já consegue dar entrada no seu processo com o CEF para solicitar a troca do seu visto. Se você entrou como turista, você pode solicitar então o seu visto de trabalho. Ou se você veio com uma promessa de contrato de trabalho no Brasil, você precisou correr tudo isso por conta própria aqui em Portugal, você também consegue então já dar a entrada no seu processo do visto. Se você tem já a promessa de contrato, você não precisa dos recibos verdes, você pode usar a promessa de contrato para dar entrada em qualquer outra dessas coisas, substituindo então os recibos verdes como comprovante de trabalho e até mesmo para dar entrada no CEF na sua alteração de visto. Se você ainda tem alguma dúvida com relação a documentos, a como sair do Brasil, documentos que tem que trazer de lá, documentos que tem que fazer aqui e quem tem que representar e não sei o que lá, deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou respondendo. Se for sobre um assunto muito complexo, eu faço um vídeo sobre e a gente vai conversandinho, tá bom? Então curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo, até a próxima!